Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui participando do webinar, o Fernando Ceilão, o Ricardo Lacaz, são meus colegas tributaristas, junto com o Rafael Wagner, lá do Rio Grande do Sul. Cumprimentar a Larissa, que está nos apoiando, organizando tudo isso. E em nome do Ricardo, na pessoa do Ricardo, aliás, quero agradecer o convite que a Alai nos proporcionou, esse trabalho, e agradecer a todos os aliados que estão nos prestigiando também. Cumprimento a todos que estão neste momento ou que venham nos assistir quando esse material já estiver gravado. O tema é muito importante, são as medidas que o governo federal, especificamente, editou, publicou para mitigar os impactos econômicos da crise do Covid. Antes de iniciar, claro que acredito que a maioria das pessoas que estão nos vendo já tem ideia, já foram bombardeadas de informações sobre as principais medidas. E aqui vale a pena chamar um pouco de atenção, porque há alguns pontos, não obstante as medidas terem sido publicadas, existem pontos que trazem dúvidas e precisam ser reanalisadas, refletidas, e nós vamos tentar passar para vocês e discutir isso aqui em conjunto. Outro ponto importante é que, na maior parte das medidas, o que nós observamos são medidas de prorrogação. Não há medida de isenção forte, não há medida realmente que possa impactar de forma bastante positiva o caixa das empresas, a não ser a postergação, em alguns casos por 60 dias, outros casos por 90 dias, mas aí vai uma crítica ao governo, né, em relação a um pouco mais de coragem para contribuir realmente com o caixa das empresas, porque a crise que está apenas começando economicamente não será pouca, né, e não será por pouco tempo. Muito bem. Eu preparei um material, para não ficar muito cansativo, apenas um locutor aqui apresentando, eu preparei um material bastante sucinto e vou tentar agora aqui, se eu conseguir, fazer o compartilhamento aqui. Desse material. E vamos comentando na medida em que eu vou passando. Muito bem. Só para registrar novamente, são apenas as medidas em relação ao governo federal, à União. Esse material vai estar disponível depois, e aqui eu fiz uma síntese, né, um resumo das principais medidas, as medidas provisórias, os decretos, as portarias, os seus números, para depois a leitura completa para os colegas da área, pessoas afins da área tributária. Depois, vocês vão verificar que para cada medida eu também estabeleci um resumo do que se trata, qual o tributo que está sendo cuidado nesta norma e qual que é o benefício da prorrogação aqui, na maior parte delas, e em alguns casos, da alíquota zero. Ok? Passando, nós vamos ver em detalhes as principais depois. Aqui é para os senhores e as senhoras terem uma ideia do conjunto de normas e dos assuntos dos tributos tratados. Ok? Muito bem. Vamos direto ao ponto, começando pelo PIS e COFINS, que são dois tributos, né, duas contribuições que praticamente todas as empresas, todas as pessoas jurídicas do Brasil estão sujeitas a esse recolhimento. O PIS e o COFINS incidem sobre o faturamento das empresas, né? Então, há dois grandes grupos de empresas que calculam, há dois grandes grupos de regime, né? Podemos assim dizer. Então, o regime cumulativo e o regime não cumulativo. A redação da MP, da portaria, não foi muito feliz, mas a interpretação majoritária é de que, sim, ela se aplica para o regime cumulativo e também para o não cumulativo. O PIS e o COFINS, então, para as competências de março e abril, né, aí frisando, como muitos tiveram dúvida, isso nos refere ao vencimento que aconteceu em março, mas a competência, né, as competências de março e de abril. Então, essas competências que venceriam no mês subsequente passaram a ter novas datas de vencimento. Os novos vencimentos, então, são agosto e outubro de 2020. E aqui uma observação.
No âmbito federal, essas duas contribuições elas são muito importantes para os cofres públicos e também para as empresas, porque o percentual é elevado. Mas, neste caso, no âmbito federal, o IRPJ, quer pelo lucro presumido, quer pelo lucro real, e a contribuição social sobre o lucro líquido não tiveram prorrogação, continuam com os vencimentos normais. Então, atenção para esse ponto. No nosso entender, aqui o governo federal deixou de ajudar em relação a esses dois tributos, que são muito importantes, mas creio que o nosso tributarista e colega Ricardo vai tratar disso na sua parte, ok? Muito bem. Vamos falar agora de contribuições previdenciárias, as contribuições principais que incidem sobre a folha de salário, a chamada contribuição do INSS, comumente os departamentos de RH, financeiros e fiscais das empresas assim conhecem. A contribuição previdenciária patronal e não a do funcionário, então é aquele percentual que cabe à empresa, certo? Tem também a contribuição previdenciária sobre a receita bruta para o grupo de empresas que está previsto na Lei 12.546, onde a empresa faz a opção, se pertencente àquele grupo das empresas previstas na norma, como construção civil, transporte, né, indústrias em geral. Várias empresas, call center, por exemplo, também pode fazer essa opção. Várias empresas podem fazer a opção de recolher, calcular e recolher a contribuição previdenciária sobre a sua receita bruta e não sobre a folha. Os percentuais são variáveis, como os senhores conhecem, dependendo da atividade. Ele pode ser 1%, 1,5%, 2%, 2,5% e até 4,5%. Dependendo da atividade. Então, todas as contribuições, mais o SAT e o RAT, e também aqui estão inclusas as contribuições patronais do empregador doméstico. Todas as contribuições das competências de março e abril, portanto, de 2 meses apenas por enquanto, das competências de março e abril, passaram a ter vencimento também em agosto e outubro deste ano. Então, é uma prorrogação de prazo, ok? E aqui vale uma observação que a norma não trouxe, um item importante que pode impactar muitas empresas, que são as chamadas retenções sobre o faturamento. Também é a contribuição previdenciária calculada e recolhida de forma antecipada pelo contratante. Exemplo clássico dessa retenção é a cessão de mão de obra, né, o serviço prestado por cessão de mão de obra, no caso, por exemplo, de vigilância, limpeza, construção civil, onde há cessão de mão de obra, não são todas as obras de construção civil que preenchem os requisitos, mas a cessão de os serviços por cessão de mão de obra devem ter a retenção, em alguns casos, de 11%, em outros casos, de 3,5%. Esta retenção está prevista no artigo 31 da Lei 8.212 e também no artigo 7º, parágrafo 6º da Lei 12.546. Para as empresas que fazem o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, então temos a previsão de retenção da Lei 8.212 e a previsão de retenção da Lei 12.546. Para essas duas hipóteses, a portaria do Ministério da Economia não fez previsão de prorrogação. Então, nós vamos ter aqui um caso atípico e danoso. Por quê? A empresa, a maior parte das empresas, né, estarão permitidas com um novo prazo para pagamento do seu INSS sobre folha. Mas, se ela for uma das empresas que presta o serviço por cessão de mão de obra, o seu contratante fará a retenção no mês do pagamento da fatura. Então, haverá aí um descompasso, na verdade, haverá uma inutilidade da norma de prorrogação. Porque se o contratante fizer realizar a retenção, praticamente todo o INSS proporcional daquele grupo, daquele serviço, não terá prorrogação alguma. Continuando. A contribuição previdenciária também, aí tem um ponto importante, aqui vai um elogio ao governo federal, que fez essa previsão.
Os senhores conhecem a MP 936, que trouxe as duas hipóteses de mitigação para a preservação dos empregos, mitigação dos efeitos da crise. Bom, esta medida provisória, ela previu principalmente duas hipóteses: a suspensão temporária de contrato de trabalho e a redução de jornada. Para as duas hipóteses, há uma participação do governo federal com o pagamento direto para os funcionários e, no caso da redução, é proporcional esta participação do governo federal. No caso da suspensão, é 100% do governo federal para as empresas que faturaram em 2019 até 4.800.000 reais. Por que isso é importante, essa explicação, essa MP, para a questão previdenciária? Porque tanto as empresas que fazem redução, quanto as que fazem a suspensão do contrato de trabalho, elas podem, opcionalmente, se faturar até 4.800.000 reais no ano passado, opcionalmente, elas podem fazer uma complementação aos seus funcionários, para que, além do valor recebido do governo federal, a empresa faça uma contribuição. Para as empresas que faturaram mais que 4.800.000, elas são obrigadas, no caso da suspensão do contrato de trabalho, elas são obrigadas a contribuir, a complementar com 30% do salário do funcionário. Em ambos os casos, essa complementação, quer seja opcional, quer seja obrigatória, a natureza dessa complementação é de indenização. Então, a natureza indenizatória dessa complementação não estará sujeita à incidência dos seguintes tributos: contribuição previdenciária, patronal e do empregado. Não haverá a incidência do IRPF, o Imposto Retido na Fonte, do funcionário, e nem a sua obrigação de apuração no final do exercício. E para a empresa, ela também não fará o cálculo sobre o fundo de garantia e também poderá utilizar esta complementação como dedução do lucro líquido na apuração do exercício para fins de imposto de renda e contribuição sobre o lucro. Ok? Então, a MP 936, apesar de ser de âmbito trabalhista, tem uma repercussão na contribuição previdenciária, no imposto de renda e no fundo de garantia. Não haverá incidência sobre isso. Continuando, agora falaremos um pouco de IPI para alguns produtos. O governo federal publicou também uma medida temporária, né? Essa redução para zero das alíquotas para esses itens, são itens relacionados aos produtos de combate, produtos da área de saúde para combate ao Covid-19. Então, máscaras, respiradores, luvas, vários itens estão nesses códigos. Há um anexo neste decreto, nessa norma legal, e lá os senhores poderão encontrar vários itens com redução para zero, que é temporário. Volto a dizer, e como esta alteração, essa redução, ela ocorreu na tabela de classificação desses NCMs, essa redução vale tanto para o IPI na importação, quanto para o IPI na venda nacional. Okay? Ainda no IPI, há um outro decreto, logo na sequência, também temporário, a sua vigência até 30/9/2020, para esses 3 itens. Mais uma vez aqui, artigos de laboratório que não estavam previstos no decreto anterior, artigos de farmácia, luvas, que também, provavelmente, as luvas de lá deveriam ter uma classificação diferente, incluído aqui nesse decreto, e os termômetros clínicos, que também não estavam previstos, veio nesse decreto. Mais uma vez, essa redução de IPI vale para a operação de importação e para a operação de venda nacional. Agora, imposto de importação. É outra medida importante. Aqui, o número de itens é muito maior. Eu contei até hoje 313 itens. Por que até hoje? Porque veio uma primeira resolução e nós já tivemos, acredito que umas 5 resoluções da CAMEX, que é quem regula esta alíquota, no caso do imposto de importação, e ela vem incrementando, né, vem acrescendo vários itens ao longo, acredito que da demanda dos setores da área de saúde. São 313 itens, eu coloquei alguns exemplificativamente, mas a relação completa os senhores poderão encontrar na própria resolução da CAMEX, nas resoluções. Está bastante fácil lá
no site e aqui pelos números das resoluções que estão aqui, os senhores encontrarão também. Houve uma redução também do IOF sobre as operações de crédito. Lembrando que o IOF incide sobre os financiamentos, empréstimos, operações de câmbio, e tanto em instituições financeiras, nas operações realizadas pelas instituições financeiras, como também nas operações por factoring, na cessão, na alienação de títulos de crédito para as empresas de factoring, há também IOF. Neste caso, a redução para zero vale para as operações realizadas entre 3 de abril e 3 de julho. Simples Nacional. No caso do Simples Nacional, houve uma também prorrogação de prazo de 3 competências. Daniel, Oi. Lacato, tudo bem? Bom dia a todos. Posso fazer um comentário adicional que eu acho que é relevante ali, a tua exposição tá perfeita aí, como sempre. Eu só gostaria de fazer um comentário em relação ao IOF, que eu acho que é bastante adequado e tem alguns efeitos importantes, principalmente na vida dos contribuintes, pessoas físicas, como pessoas jurídicas também. Como vocês viram da exposição do Daniel, o governo acabou prorrogando por 90 dias, ou na verdade trazendo a alíquota zero por 90 dias, as operações de IOF na modalidade de crédito, não na modalidade de câmbio, não na modalidade de seguro. O IOF é um imposto que incide sobre as operações financeiras em várias modalidades, câmbio, crédito e seguro. Especificamente, o que foi trazido à alíquota zero foi o IOF da modalidade de crédito. Se não me engano, é do dia 2 do mês passado, 90 dias em seguida. Mas, basicamente, para os meses de competência, abril, maio e junho. É importante, primeiro, destacar que o IOF que está sendo beneficiado pela isenção é quando da data da contratação do crédito. Então, pouco importa o prazo de pagamento, 5 anos, 10 anos, se há carência ou não há carência. Então, é importante a data da contratação de crédito. Mas tem 2 fatos mais relevantes aí que é muito importante se destacar. Além da contratação, qualquer operação que envolva repactuação, renovação, confissão de dívida, qualquer tipo de negociação ou qualquer operação similar, inclusive a norma fala isso, qualquer operação similar à repactuação também é beneficiada da alíquota zero. O que quer dizer isso? Você, na verdade, tem uma indução positiva de fazer qualquer tipo de reajanjo das suas dívidas passadas. Então, se você tem uma dívida em aberto, ou mesmo que está sendo adimplida, não necessariamente uma dívida que não está sendo paga, mas uma dívida que está sendo paga, é uma oportunidade de repactuar tanto para o credor como o devedor. Então, aí a posição é dupla, tanto o credor quanto o devedor, que você vai beneficiar aquela repactuação para uma alíquota zero. Então, só um exemplo bobo, você deve 5 milhões de reais, ou você é credor de 5 milhões de reais, e aquela operação vai ter que ter uma renovação futura, numa repactuação com o IOF. Se você fizer dentro desse período de 90 dias, você vai estar beneficiado em quase 2% do IOF. E tem um terceiro ponto muito relevante. Como vocês sabem, a Receita Federal continua não, porque por lei ela cobra o IOF das operações de crédito entre as empresas não financeiras. Muito comum em grupo empresarial, os interloan companies, né, os empréstimos entre companhias, tem a incidência do IOF. Muita gente não paga. Essa questão está sendo discutida no âmbito do Supremo, se não me engano, com o relator, o ministro Lewandowski. Ainda há uma pendência, discussão se é constitucional ou não a cobrança do IOF sobre as operações de crédito entre empresas não financeiras. Então, uma pessoa jurídica, uma holding que emprestou para uma operacional que emprestou para outra, coligadas, controladas, da mais valiosa. Isso é muito comum em grupos empresariais, principalmente em grupos imobiliários, onde você tem as SPS, acho que todos os senhores e senhoras conhecem. O fato é que aí é uma grande brecha de planejamento tributário. Porque você tem o IOF que você eventualmente não pagou, ou até que você pagou, mas que você vai ter que repactuar isso lá para frente, porque normalmente esses empréstimos eles são pendentes, é quase que um fluxo frequente. Então, é o que a gente chama de operação de crédito frequente, abertura de crédito. Então, é importante vocês reorganizarem esses empréstimos, esses débitos e créditos das empresas nesse período de 90 dias.
Então, eu estou devendo, eu já estou com passivo tributário, eventualmente não paguei aqueles 5, 10 milhões de uma empresa deve para outra. Se eu rasgar aquele contrato, desculpe o termo rasgar, se eu repactuo aquele contrato e coloco dentro dos 90 dias, eu tenho o benefício de não ter mais aquele passivo que eu vinha trazendo comigo. Eu paro o passivo, eu interrompo o passivo. Da mesma forma que eu paguei o IOF e eventualmente vou ter que repactuar lá na frente, em agosto, setembro, outubro de 2021, faço agora a repactuação entre o grupo empresarial e já alongo isso. Então, façam a reorganização dos créditos e débitos dentro das suas empresas. Vocês e seus advogados de confiança estão aí para assessorá-los. É muito importante vocês terem atenção nesse ponto. Peço desculpas, Daniel, pela interrupção um pouco mais longo, mas achei que era relevante fazer esse comentário. Continue a sua brilhante apresentação. E fiquem à vontade de me interromper quando fizer a minha também. Obrigado, Ricardo. Foi muito, muito bem colocado. E só fazendo um complemento, Ricardo, na sua observação, a Receita Federal, nas relações de mútuo, ela tem dado parecer, né, em consultas, no sentido de que o prazo previsto no contrato, se descumprido, caracterizaria realmente a incidência do IOF. Então, há muitos contratos de 90 dias, 6 meses, e a Receita Federal tem trabalhado com esse descumprimento como base da sua autuação para dizer que nessa operação intercompany haveria incidência do IOF. Então, vale a pena readequar os contratos, né, se não rasgá-los e fazê-los de novo, como bem lembrou o Ricardo, para que essa norma agora seja uma opção de planejamento. Okay? Muito bem, vou voltar aqui. Já estou acabando a apresentação. Eu pergunto aos meus colegas se eu estou fazendo de forma muito rápida aí, em prejuízo da apresentação. Se tiver, vocês me avisem, por favor. Bom, vimos o IOF e agora vamos... Deixa eu ficar aqui. Falar do Simples, voltar ao Simples Nacional. O Simples Nacional, só lembrando, né, reforçar que ele tem tributos tanto de âmbito federal quanto estadual e municipal. O que foi postergado aqui, prorrogado, é relativo aos tributos federais. Então, a parte do ICMS e do ISS, isso depende de cada ente tributante. Então, cada estado tem que prever a sua prorrogação e cada município. O que está sendo prorrogado aqui com segurança para todos é a parte federal, ok? Então, as competências de março, abril e maio foram prorrogadas, respectivamente, para outubro, novembro e dezembro. Ainda no âmbito federal, algumas obrigações acessórias, são duas aqui, a DCTF e a escrituração fiscal digital, contribuições, elas foram também prorrogadas em relação ao vencimento para os seus envios, as apresentações. Mas aqui volto a lembrar que uma série de outras declarações, e não são poucas, elas não estão previstas nessa norma e devem ser entregues normalmente. Então, apenas DCTF e EFD é que não está com aquele vencimento anterior. Essas obrigações foram prorrogadas aqui para os meses, olha, deixa eu ver, a apresentação das escriturações, que antes eram para abril, maio e junho, elas foram prorrogadas para o 10º dia útil de julho. Essas três competências, né, que deveriam ser entregues e estão prorrogadas, deverão ser entregues até julho de 2020, até o 10º dia útil. CND. As certidões negativas de débito e as certidões positivas com efeitos de negativa, né, são as certidões que as empresas têm direito a obter quando oferecem uma garantia, ou quando estão em parcelamento do débito, ou quando obtêm uma medida judicial. Estas CNDs que estavam em vigor, né, com a sua vigência no dia 24 de março, que quando foi publicada esta portaria, estas CNDs que estavam em vigor foram prorrogadas para o dia 22 de junho de 2020. Então, independe de quando é que elas venciam. Se venciam no dia 25 de março, no dia 1º de maio, estas CNDs que estavam em vigor, valendo com validade perfeita no dia 24 de março, elas foram prorrogadas no seu vencimento para 22 de junho.
ok? No começo houve aqui uma confusão, muitas empresas entendiam que as certidões, de forma geral, passaram a ter vigência, e não é isso, ok? Muito bem. Uma outra medida tributária não é das melhores, aliás, aqui não há nenhum esforço muito grande do erário, né? Mas, por enquanto, há uma possibilidade de parcelamento especial para a dívida inscrita, para os débitos inscritos em dívida ativa. Então, não são débitos que estão na Receita Federal, lá no famoso conta corrente, que ainda não chegaram na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Então, esses débitos que já estão na Procuradoria, lá na dívida ativa, eles podem ser parcelados desta forma que está na tela para vocês. Uma entrada de 1% dividido em 3 meses para pagamento. Então, são 3 parcelas mensais e o saldo restante poderá ser pago para as empresas de pequeno porte e as pessoas naturais em 142 parcelas. Para as outras empresas que não são de pequeno porte, que não são pessoas individuais, naturais, poderá ser parcelado em 81 vezes, ok? Mensais, após aqueles 3 primeiros meses relativos à entrada. Muito bem, para as contribuições previdenciárias, há uma regra específica que será de 57 meses para pagamento, mais os 3 iniciais, totalizando 60 meses. Então, retomando, é um parcelamento extraordinário, é um parcelamento, sim, especial. Ele é especial porque ele tem mais parcelas do que o comum de 60 parcelas. Ele é especial porque ele prevê uma entrada dividida em 3 vezes, também não prevista esta forma de entrada no parcelamento normal, 60 meses. Mas é importante frisar que não há nenhum desconto de juros e nenhum desconto para a multa. E essa adesão deve acontecer até 30 de junho de 2020. Ok? Agora, faço as minhas considerações aqui finais, no sentido de que, claro, as medidas tributárias são muito bem-vindas. Essas, na maior parte delas, para as empresas, e não para os itens relativos à saúde, para as empresas, sobre o seu faturamento, em relação aos tributos que incidem sobre folha, em relação ao fundo de garantia, que não é um tributo, mas é um pagamento importante. Esses pagamentos, eles tiveram prorrogações. E no âmbito federal, faltaram o imposto de renda, contribuição sobre o lucro, as outras incidências de IOF. No âmbito estadual, nós temos verificado poucos estados trabalhando nesse sentido, mas ainda, volto a frisar, são paliativas essas medidas, porque elas são apenas de prorrogação. Lá na frente, daqui 60 dias ou 90 dias, haverá um acúmulo no caixa das empresas. Ok? Então, a gente espera que, claro, o governo federal, o estadual e o municipal tenham um pouco mais de visão de importância em relação à economia de forma geral. E a gente sabe que essas medidas são muito paliativas também, porque o que as empresas precisam é de um ambiente econômico cada vez mais rápido, mais eficaz, que a crise seja enfrentada de uma forma mais veloz e que, claro, o consumo de forma geral volte a funcionar. Não são os tributos apenas que vão ajudar as empresas, mas a economia, que é o mais importante. Agora já passo a palavra. Quem será o próximo a falar? O Rafael. Meu colega Rafael, por favor, está com a palavra. Olá, bom dia a todos. Faço um cumprimento especial aqui ao nosso presidente, Ricardo Vieira de Mello, estendendo votos de uma profícua administração ao nosso novo conselho. Faço também uma saudação especial a Larissa e aos meus colegas Daniel Marcelino e Ricardo Lacaz Martins, que estão comigo hoje aqui, dividida essa bancada virtual, né, para nós tratarmos dessas medidas de impacto, as medidas decorrentes da pandemia do Covid-19. Bom, na divisão aqui dos trabalhos, tocou a mim conversar um pouco com você sobre o panorama jurisprudencial e das medidas judiciais hoje em tramitação para o enfrentamento dessa pandemia.
Nós tivemos, com essa situação toda vivenciada pelas empresas, e antes de qualquer medida adotada, e conforme foi muito bem esclarecido pelo Daniel Marcelino, as medidas, embora importantes, elas ainda são tímidas e demoraram, a meu ver, a serem adotadas pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia, geraram inicialmente, né, no início de todo lá pelo meio do mês de março, início do mês de abril, uma enxurrada de ações judiciais de pessoas jurídicas, de empresas, buscando a prorrogação no vencimento dos seus tributos. Essas medidas, é verdade, essas ações judiciais perderam um pouco de força, um pouco de fôlego, quando da edição da portaria 139, que prorrogou o PIS e a COFINS, e prorrogou ainda a contribuição previdenciária devida pelas empresas à contribuição patronal. Entretanto, e é importante destacar, nós tínhamos um levantamento até o dia 7 de abril, que era o último número, a última data em que eu tenho os dados desse levantamento, 1.200 ações judiciais que foram ajuizadas, isso só no nível federal, só no âmbito da Justiça Federal, para a discussão buscando a prorrogação do vencimento dos tributos federais. Esse número hoje já é maior, e dentre essas 1.200 ações aí, nós tivemos talvez um terço dessas ações em que o judiciário acolheu a tese dos contribuintes, em que o judiciário entendeu que haveria a possibilidade da prorrogação do vencimento dos tributos federais, concedendo então a liminar para que houvesse então essa prorrogação sem aplicação de qualquer penalidade quando do pagamento no prazo geralmente de 90 dias. Entretanto, o que se viu é que os tribunais federais, posteriormente à concessão das decisões judiciais em primeira instância, acabaram, mais das vezes, cassando essas liminares, né? De modo que hoje eu diria aos senhores que o panorama jurisprudencial dessas discussões ele não é bom, ele não é favorável aos contribuintes, e se entende efetivamente que dos argumentos utilizados, né, a meu ver, não são argumentos juridicamente fortes e relevantes e demonstram também uma total insensibilidade do próprio Poder Judiciário, uma total dissociação da realidade que está sendo enfrentada pelas empresas nesse momento de pandemia. Vejo, senhores, que os argumentos utilizados pelos contribuintes para obtenção dessas liminares e depois para a própria cassação dessas liminares estão fundamentados, basicamente, quando se trata de nível federal, na portaria 12 de 2012 do Ministério da Fazenda, do então Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, e da própria Receita Federal do Brasil, portaria 12 de 2012, que, no meu entender, autoriza que haja, na decretação de calamidade pública, a prorrogação dos vencimentos dos tributos federais. Também, em se tratando de tributos estaduais, há um convênio ICMS 169 de 2017, que, a nosso ver, autorizaria os estados a prorrogarem, né, o vencimento dos tributos estaduais quando decretada situação de calamidade pública em seu território. No caso, a gente já viu que alguns estados adotaram essa medida, mas algo muito tímido, na maioria das vezes, naqueles casos de Simples, né, a parcela estadual do Simples nacional foi prorrogada com base nesse convênio, mas nós não tivemos um movimento geral dos estados no sentido de prorrogar os vencimentos dos tributos estaduais. Quais são os argumentos hoje utilizados pelo Poder Judiciário, pelos tribunais federais e nos tribunais estaduais também, que se discute essa matéria, para não conceder a prorrogação desses tributos? Basicamente, são três argumentos, né? O de que a lei tributária ela afasta a pretensão, ela não prevê uma possibilidade de prorrogação
de tributos, né? Seja nos casos de calamidade ou não. Então, a legislação tributária é engessada, ela não poderia, o judiciário não poderia, então, autorizar a prorrogação do vencimento desses tributos. A lei não prevê, o segundo argumento é de que a lei não prevê uma situação excepcional ou uma regra de exceção nos casos de calamidade pública, né? E que se o legislador quisesse, então, tratar de forma excepcional essas situações, ele deveria ter, na própria lei tributária, previsto essa situação, que não ocorre. E o terceiro argumento é de que, se o judiciário conceder uma moratória de forma indiscriminada, quebraria o Estado ou a União Federal, né? Haveria um movimento de manada, um movimento em massa de socorro ao Poder Judiciário, e não seria, então, não seria função do Poder Judiciário a concessão dessas medidas, sob pena, inclusive, de levar à quebra do Estado quando todos decidissem efetivamente não realizar o pagamento ou buscar a postergação do pagamento dos tributos. Entretanto, o que se demonstra hoje e o que se tem hoje é a manutenção de algumas decisões judiciais naqueles casos em que restar comprovada a total impossibilidade da empresa para o pagamento dos tributos. Ou seja, aquelas empresas que tiveram suas atividades suspensas por atos do Poder Executivo, né? O que a gente chama do ato do príncipe, naqueles casos em que a empresa ficou impossibilitada de funcionar, tem havido uma tendência de concessão de medida judicial para a postergação de vencimento dos tributos. Aqueles casos em que restar comprovado, e aí já o próprio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, tem algumas decisões em que exige, para que haja a concessão, haja uma comprovação de que a empresa está com risco de fechamento, né? Comprove-se que está com risco de fechamento, que não demita, que não tenha demitido funcionários e que tampouco é uma devedora habitual do fisco. Ou seja, cumpridos com esses 3 requisitos, haveria, sim, no entender hoje de um posicionamento majoritário no âmbito do TRF da 2ª Região, a possibilidade da concessão do diferimento, do alargamento, né, no prazo da concessão do pagamento do tributo. Mas, como foi muito bem esclarecido pelo Daniel, né, nós temos um problema sério aqui a ser enfrentado, é de que hoje as medidas judiciais que estão em discussão, elas buscam a prorrogação no pagamento do tributo. Mas daqui a 3 meses, daqui a 120 dias ou 90 dias, nós teremos que enfrentar o pagamento, a necessidade de pagamento, e o que se vê é que essa crise ela não vai ser resolvida nesse espaço de tempo, num curto espaço de tempo. Então, o que se busca e o que se deve se trazer é buscar alternativas que não só busquem a prorrogação no pagamento dos tributos, mas que concedam, através de uma legislação, a própria agora, através dessa medida da transação tributária, uma moratória efetiva, um parcelamento efetivo que traga um alívio de caixa para as empresas. Então, dentro desse panorama jurisprudencial em que nós temos a situação decorrente da postergação do pagamento dos tributos, é isso. Hoje, um grande número de decisões judiciais que estão indeferindo os pedidos do contribuinte nesse sentido, para que haja essa postergação no pagamento dos tributos. E, quando concedidas, exigem que haja uma demonstração efetiva e muito cabal, muito forte, da total impossibilidade econômica da empresa de cumprir com suas obrigações tributárias. Além das medidas de postergação de tributos, nós temos diversas discussões judiciais, e aí me parece que é um cenário jurisprudencial mais favorável ao contribuinte na situação decorrente das substituições de garantia. Naqueles casos em que as empresas têm depósitos judiciais, né, há um movimento, inclusive com decisão, com resolução do Conselho Nacional de Justiça, né, determinando que, nesses casos, possa haver
a substituição de uma garantia, a substituição de um depósito judicial por uma garantia, por uma fiança, por um seguro, enfim, por outras garantias que possam suspender a exigibilidade do crédito tributário, fazendo com que a empresa que tem aquele depósito judicial possa sacar esse valor e gerar caixa, né? gerar medida. Além disso, temos outras situações, outras medidas, né, que vão ser discutidas agora pelo Ricardo, a quem eu já passo a palavra, né, que podem ser ainda judicialmente ou extrajudicialmente utilizadas pelas empresas para essa geração de caixa, para que haja uma situação mais confortável de sobrevivência no enfrentamento dessa medida do Covid-19, dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Eu agradeço aos senhores, eu fico à disposição para os esclarecimentos em relação ao assunto que me foi aqui, que eu estou abordando, né? E passo a palavra ao Ricardo Lacasse, que vai tratar dessas medidas de proteção de caixa que podem ser adotadas pelas empresas. Algumas delas judiciais também, né, Ricardo, com certeza, mas há outras medidas que você vai tratar aí e a gente depois pode discutir em conjunto essas situações. Obrigado, Rafael. E no início eu esqueci de complementar, depois que é da Larissa, que é a nossa moderadora, que as perguntas devem ser redigidas aí via o chat, que ela vai selecionar e depois que terminar a apresentação do Ricardo Lacasse, as perguntas vão ser dirigidas a cada um dos senhores. Obrigado. Ricardo Lacasse, com a palavra. Bom, mais uma vez, muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com a Lai, né? Quantos anos? Eu queria fazer alguns comentários preliminares antes, fazendo um teste. Todos me escutam bem? Vocês estão me escutando? Obrigado. Os slides estão online, né? Vocês estão vendo os slides aqui. Então, estão bem claros. Obrigado. Bem claro, estamos te ouvindo bem. Muito obrigado, Daniel. Deixa eu só fazer alguns comentários de ordem geral para ingressar e dentro do prazo, acho que de uns 15, 20 minutos no máximo, a gente tratar das medidas legais, reforçando que qualquer pergunta pode ser via chat. É bastante interessante fazer um debate ao final dessas 3 apresentações. O governo foi bastante tímido na propositura das medidas tributárias que tendem a reduzir os impactos da Covid das empresas. Vocês veem que, do ponto de vista tributário, como o Daniel muito bem expôs, há 2 grandes grupos de umas medidas que tratam do diferimento dos tributos, simples, INSS, Folha, PIS/COFINS, principalmente, e medidas que reduzem a carga tributária, IOF, IPI, Imposto de Importação e 50% das contribuições do Sistema S também foram reduzidas, todas por um prazo de 90 dias, com exceção das medidas de PIS, COFINS e INSS, que são as que têm maior impacto para as pessoas jurídicas, por 60 dias. Basicamente, essa é a grande fotografia do diferimento das medidas. Se nós analisarmos o que os demais países fizeram, existe um estudo muito profundo e muito bem feito, inclusive de coordenação da Vanessa Canado, pelo INSPER, onde ele faz o comparativo, se não me engano, de 49 países que adotaram medidas para mitigar medidas de cunho fiscal tributário, para mitigar os efeitos da Covid nas empresas e nas pessoas físicas. O Brasil foi extremamente tímido. E como vocês já perceberam, todas essas medidas elas impactam o segundo semestre. Então, a gente está tendo um pesadelo sanitário no primeiro semestre e vamos ter um pesadelo tributário no segundo semestre. O primeiro semestre, nós estamos lidando com um vírus que nós não enxergamos. No segundo semestre, nós vamos ter que lidar com 2 tributos. O dobro de carga tributária que nós tínhamos, ou que diferimos do primeiro semestre para o segundo. E é muito triste essa situação e até um pouco ingênua do governo, mas não é ingênua, porque ele sabe exatamente o que vai acontecer, e todos nós sabemos. As empresas, a grande maioria das empresas, não vão pagar os tributos diferidos. As empresas, infelizmente, não vão ter caixa suficiente para pagar aquele INSS de uma folha cheia que ela tinha
e que ela vai ter que dobrar aquele INSS do primeiro semestre naquele segundo semestre. As empresas do Simples vão ter um crescimento, vão ter uma mínima recuperação de faturamento e vão ter que pagar aquele tributo diferido relativo ao primeiro semestre, segundo, e assim por diante. O FGTS da mesma forma. Então, todos os tributos foram diferidos. Isso tem um impacto, obviamente, em finanças públicas, porque o governo não quer ver perda de arrecadação. Então, o governo foi extremamente tímido em reduzir a carga tributária e também foi extremamente tímido, e aqui eu já faço uma introdução ao tema que eu vou tratar aqui com os senhores e senhoras, foi extremamente tímido em desconhecer a legislação tributária. É óbvio que ele não desconhece, todos sabemos que há uma competência muito grande da Receita Federal, mas é aquele um pouco do jogo que eu finjo que não sei e vou dar alguma coisa para ver se você cai nessa história. Explico melhor. Olha, eu posso diferir o recolhimento do PIS e COFINS. O contribuinte sempre pôde. Isso não é um benefício, isso já está na lei. Isso está na denúncia espontânea. Sempre pôde. E mais do que isso, como nós vamos ver, existem outras formas muito melhores ou muito mais atrativas para o contribuinte de diferir a carga tributária do que medida judicial contra os nossos interesses, ou do que ou até se adequar às portarias, como nós vamos verificar. Fora ainda a grande possibilidade de um refis 18, 19, 20, nem sei mais quantos refis nós tivemos desde 2001, né? Evidentemente, há uma grande possibilidade de vir um outro grande parcelamento de readequação das dívidas tributárias que invariavelmente ficarão pendentes nos balanços das empresas. Feito esse cenário macroeconômico, o que o governo deveria ter feito? Eu não posso reduzir a carga tributária porque o impacto às finanças públicas, isso teria um problema de aumento do déficit fiscal, que já está sendo bastante impactado pelo aumento dos gastos públicos. Eu não posso prescindir das receitas, que eu já vou ter uma queda de arrecadação pela própria queda da atividade econômica. Sem dúvida, sabemos disso, mas faça um parcelamento mais atrativo. Parcele em 12 meses, 24, sem juros, sem a multa. Incentive o contribuinte a não utilizar, desculpe, o que todos os contribuintes sempre fizeram no país. Os contribuintes sabem dos mecanismos de diferir e reduzir e, às vezes, não pagar o tributo. E sabe que, infelizmente, o tributo acaba vindo depois da folha de salário, depois do fornecedor, depois das obrigações das empresas. Então, o governo, em vez de afrouxar um pouco a regra, o que ele fez foi dificultar ainda mais a vida do contribuinte, e aí eu faço essa brincadeira do nosso vírus, nosso problema sanitário do primeiro semestre, com o problema, o pesadelo tributário do segundo, para destacar muito que o inferno do empresário vai continuar. Agora, saída, a própria legislação tem, e como nós vamos ver daqui para frente. Pronto. Nós elencamos aqui 8 possibilidades de mitigação dos efeitos da Covid por equalização e proteção do caixa das empresas. Aí dentro do provérbio, da frase muito dita, cash is king, né? O caixa é rei, vamos privilegiar o caixa e de maneira responsável. Até eu escutei uma live do Marcos Lisboa, acho que a gente não tem que prejudicar as pessoas mais fragilizadas ou os fornecedores, a gente tem que manter os nossos fornecedores ativos, manter os escritórios de advocacia ativos, manter a nossa força de trabalho, que é tão custosa, ser treinada e ser qualificada, ativa, pensando e administrar esse caixa com uma preferência de manter a atividade empresarial e simplesmente não economizar caixa porque todo mundo tem economizado, né? Não é porque todo mundo está deixando de pagar aluguel que eu também vou deixar, se afinal de contas eu tenho caixa. Então, acho que feito essa ponderação, porque há uma questão setorial, e essa é uma outra crítica que o governo fez, né? Porque ele deu muito para quem não precisa e deu muito pouco para quem precisa, né? Ele diferiu o tributo de supermercados. Algum supermercado está precisando de diferimento de tributo? Vocês veem hoje no Estadão o presidente do Açaí
falando que as vendas dele, ele continua crescendo na crise. E vai ter um crescimento de faturamento em relação ao exercício anterior. Ele precisa de diferimento de tributo? Ou será que as empresas de prestação de serviço, as empresas aéreas, as empresas do setor de turismo, hotelaria, do setor de bares e restaurantes, essas precisam de diferimento muito? Então, o governo também não olhou setorialmente a economia e tratou de forma mais personalizada o eventual efeito tributário que poderia, o eventual benefício tributário que poderia conceder, dando muito pouco a quem precisa e, às vezes, dando a mais ou dando algo para alguém que não precisa, como alguns setores que eu mencionei. Estou falando de uma empresa pública, uma empresa não é pública de capital aberto, mas é uma empresa que publicou, essa manifestação hoje no jornal, está no estado de São Paulo. Bom, são 8 pontos que nós elencamos aqui, alguns deles já comentados e, obviamente, passarei um pouco mais rápido. Um dos pontos que elencamos aqui é a questão da opção pelo lucro real e presumido, mas eu quero fazer também um parênteses. A gente, hoje no Brasil, tem aproximadamente 5 a 6 milhões de CNPJs. É um número até bastante surpreendente de empresas. Eu reputo pequeno, temos 210 milhões de pessoas, com 5 a 6 milhões de CNPJs. Sendo que 80%, praticamente, 75% desses CNPJs estão no Simples, que foram beneficiados por aquelas medidas que o Daniel há pouco mencionou, o diferimento, não redução, do Simples. Portanto, 75% dos CNPJs do Brasil, em tese, tiveram algum tipo de benefício. 21% estão no lucro presumido e só 3% estão no lucro real. 3%. Estamos falando em aproximadamente 200 mil empresas. 200 mil empresas é um Maracanã cheio. Se a gente pegar aqui cada pessoa, Maracanã da época gloriosa do futebol, Ponte Preta e Corinthians na final, infelizmente, que o Corinthians saiu da fila lá em 77, onde o Morumbi recebeu quase 180 mil pessoas. Não dá nem para acreditar que cabia tanta gente ali no Morumbi. Mas São Paulino tem coração grande. Bom, preferências futebolísticas à parte, a gente tem um número muito pequeno de pessoas jurídicas pelo lucro real. E a gente está vendo que o lucro real é sempre um pouco desprezado como uma forma de apuração do resultado das empresas. Todo mundo acaba indo para o simples, o lucro presumido, e aqui é evidente, em situações de prejuízo, não vale a pena eu estar no presumido ou no simples, que são duas sistemáticas de tributação que pressupõem uma margem de lucro existente. A margem de lucro que todos sabemos, para as atividades comerciais e industriais, o lucro presumido é de 8%, de 32% para a prestação de serviço. Se eu passo a ter uma situação de prejuízo, não faz sentido eu estar pagando imposto de renda, imposto sobre o lucro, aonde eu não tenho lucro. Então, as pessoas vão um pouco no automático, principalmente os contadores, e vão fazer a opção definitiva do lucro presumido agora, dia 30 de abril, e por isso da relevância dessa data desse webinar, porque ainda há tempo de boa parte das empresas não optar pelo lucro presumido. Mas Lacaze, eu já paguei imposto ou não paguei imposto. A gente tem que olhar situações individualizadas, mas quem não pagou imposto, nem por estimativa mensal, nem por balancete de redução de suspensão, nós vamos falar disso em seguida, pode ainda optar pelo lucro real, que na verdade não é uma opção. O lucro real é a forma de tributação base. A opção se faz pelo lucro presumido, a opção se faz pelo simples. Mas eu sou empresa de pequeno porte, eu tenho que estar no simples. Não, você não tem que estar no simples, você pode estar no lucro real. Claro que há pontos de aumento de carga tributária e a conta tem que ser feita globalmente. Você perde alguns benefícios de INSS, você eventualmente pode ir para a sistemática não cumulativa do PIS/COFINS, dependendo do ramo de atividade. Claro que a conta tem que considerar PIS/COFINS, tem que considerar INSS, tem que considerar, claro,
na questão do Simples, a unificação do pagamento de ISS, ICMS estadual e municipal, portanto, mas, estritamente do imposto de renda, eu convido vocês, minha empresa está com uma perspectiva de prejuízo por redução da margem de lucro, um restaurante, um grupo de restaurantes, que nós temos aqui em São Paulo, alguns grupos grandes de restaurantes que não estão no Simples pela limitação do faturamento, mas estão no lucro presumido. Saiam do presumido, não fiquem no presumido, porque tem uma oportunidade agora de 30 de abril. Então, é esse o convite que nós fazemos como uma primeira lembrança para se administrar a carga tributária de maneira inteligente. Lembrando que só 3% das empresas estão no lucro real, não porque são de grande porte, as empresas vão automaticamente no presumido, muitas delas têm benefício tributário, porque a tua margem de contribuição, de resultado, é superior à presunção do resultado, de 8% ou 32%, como regra geral. Tem outras presunções para um número menor de atividades. Temos que lembrar que se houve o recolhimento do tributo já em janeiro, a opção já foi feita pelo lucro real. E aí também o inverso não é possível, porque você também poderia ter intenção de optar pelo lucro presumido caso ainda não houvesse nenhum recolhimento, ou não tenha sido feito nenhum recolhimento no exercício de 2020. O recolhimento efetivo do imposto de renda da contribuição social em janeiro já caracteriza a opção pelo lucro real. Janeiro, fevereiro, base de janeiro. Então, cuidado com isso. Agora, uma outra pergunta que é muito frequente é: eu já recolhi PIS e COFINS, eu estou com prejuízo, então não recolhi nada de RCCL, mas eu já recolhi PIS e COFINS na sistemática não cumulativa e eu quero ir para o lucro presumido, o inverso do que eu acabei de falar, na sistemática cumulativa. O PIS e COFINS não vincula a opção pelo lucro real. Mas o PIS e COFINS é ligado ao lucro real. Juridicamente, não vincula. Você vai ter que fazer um REDARF, vai ter que retificar sua DCTF e mudar o código e adequar suas obrigações acessórias para manter a possibilidade de opção. Portanto, em resumo desse primeiro comentário, que era um ponto um pouco mais técnico, um pouco mais longo, as empresas que estão com prejuízo não devem automaticamente ir para o Simples ou para o presumido. Façam a conta. Não paguem imposto sobre lucro quando não há lucro. Não paguem contribuição social sobre lucro quando não há lucro. Mas, Lacaz, pode ser mais vantajoso em função do PIS/COFINS. Cuidado! Lembra que a ampliação da decisão do STJ dos créditos de PIS/COFINS. Façam a conta correta. Chamem os seus contadores, os seus controllers, os seus assessores fiscais para que façam essa conta de maneira correta, para que não fique dinheiro na mesa, na opção tributária. Aqui não é nenhuma ação judicial, é uma opção tributária inteligente, um bom planejamento tributário. Momento da opção, já falamos aqui, o REDARF já falamos. Bom, uma segunda possibilidade de melhoria do caixa das empresas, já mencionada aqui nesse nossa exposição, é a substituição de depósitos judiciais por garantias. Nós tivemos uma recente decisão do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, em relação à esfera do trabalho, aonde ficou pactuado, ou ficou decidido, que é possível a substituição dos depósitos judiciais por garantia automaticamente. Então, o primeiro convite que lhe faço aos senhores e senhoras, verifiquem as suas ações trabalhistas. Todos nós sabemos que as ações trabalhistas têm a penhora online. É muito frequente você ter ali algum dinheiro depositado em juízo, se você tem uma certa quantidade de ações trabalhistas, e essas, automaticamente, com um mero pedido em juízo, o juiz irá deferir, irá conceder a substituição por uma garantia judicial um pouco mais barata ou uma fiança bancária um pouco mais cara. Isso na esfera trabalhista. Agora, evidentemente, o que se pretende é estender essa decisão do CNJ com esses argumentos e com outros argumentos jurídicos, que eu vou poupá-los aqui, para que também haja um levantamento de depósitos judiciais tributários, para que se faça caixa em substituições de fianças bancárias ou outras garantias a serem oferecidas em juízo. Então, tanto quanto a esfera trabalhista,
essa automática com uma esfera tributária com uma possibilidade bastante grande de se obter a substituição, o levantamento do depósito, de modo a ter uma melhoria na solvabilidade das empresas. Também já mencionado a famosa tese da portaria 1212, só para relembrar, e eu vou ser bastante rápido aqui, a portaria foi editada na época do ministro Mantega, numa calamidade no Rio de Janeiro, numa grande chuva no Rio de Janeiro. Ela acabou sendo tirada ali do baú por vários tributaristas, gerou aquela quantidade de ações judiciais para diferimento do tributo. Tudo porque o governo foi muito tímido no diferimento do tributo. Esse diferimento, só para vocês entenderem economicamente, ele iria para o prazo da calamidade pública, se estima 31 de dezembro, o prazo de calamidade pública dos estados que concederam, ou que tiveram, nem todos tiveram a decretação de calamidade pública, até 31 de dezembro, 90 dias após 31 de dezembro. O governo poderia ter feito isso pelas portarias e não teria tido essas ações judiciais. O governo reclama do aumento do contencioso tributário, mas ele é o gerador do contencioso tributário. Ele fala que tem 3,3 trilhões de reais em contencioso tributário e eu garanto, os 3,3 trilhões é por conta dele, por incompetência do governo. Bom, de qualquer forma, já discutimos bastante a portaria 1212. E aqui entramos no ponto inicial que mencionei há pouco, o desconhecimento da legislação tributária. O Daniel muito bem colocou que um dos diferimentos, uma das medidas adotadas pelo governo foi o diferimento do cumprimento das obrigações acessórias. Declaração de imposto de renda, DCBE, na pessoa física, mas para as pessoas jurídicas, o diferimento para julho da entrega das DCTFs, das declarações e das declarações de contribuições sociais também. Portanto, o contribuinte não informará ao governo relativo a abril, maio e junho o cumprimento, o pagamento ou não pagamento dessas contribuições. O que gera isso? Gera a manutenção da espontaneidade do contribuinte. Vou explicar com mais detalhes. O que é denúncia espontânea? Denúncia espontânea é um direito que o contribuinte tem, garantido pelo Código Tributário Nacional, absolutamente uníssono, a jurisprudência é absolutamente uníssona na sua aceitação, ou seja, não há discussão em relação a isso. Hoje, todos os tribunais reconhecem o direito do contribuinte espontaneamente pagar o tributo devido. Em que situação? O contribuinte deve algo para o fisco. O contribuinte sabe e o fisco não sabe, por isso da espontaneidade. O contribuinte vai lá e bate na porta do fisco e fala: olha, fisco, quero te pagar esse tributo. E paga espontaneamente. Esse pagamento pressupõe o pagamento integral do tributo sem multa. Qual o benefício da espontaneidade? A não incidência da multa moratória de 20%. O que o governo deu nas portarias? Daniel, a isenção da multa. Já temos. Exatamente. Já temos isso. É desconhecimento da legislação. E não é uma legislação, instrução normativa, uma portaria, é da lei complementar do Código Tributário Nacional, que está aí desde aí de 1966 conosco, com ampla jurisprudência. Então, para que da portaria se nós temos a denúncia espontânea? E muitos contribuintes de menor porte, empresas de lucro presumido, não entregam as DCTFs na periodicidade mensal. Então, mantém-se a espontaneidade. Algumas contribuintes perguntaram, Lacaz, e se eu não entregar a DCTF, eu entregar num valor menor, para eu manter a minha espontaneidade e fazer esse pagamento no ano que vem? Pode isso? O efeito pode. Mesmo. O efeito é o mesmo. Então, é muito importante a manutenção da espontaneidade para ter o benefício de não pagar o tributo com incidência da multa de 20%. Mais uma vez, isso nós já temos. É recomendável que faça isso de maneira sempre planejada e inteligente. Por exemplo, você não vai fazer isso com o INSS retido na fonte ou imposto de renda na fonte, que são considerados apropriações indébita, né, crime de apropriação indébita, porque, em tese, você deveria reter e repassar ao fisco. Da mesma forma, tivemos, infelizmente, uma decisão muito ruim no Supremo Tribunal Federal, por maioria apertada, onde o ICMS também foi considerado como apropriação indébita. Exato. Numa situação específica, nem todo ICMS não pago é considerado apropriação indébita, mas tem que ter um pouco de cuidado com isso. Então, mais uma vez,
analisem essa possibilidade da denúncia espontânea. E aí eu vou repetir que um cliente me disse outro dia, que eu achei bastante... Eu perguntei para ele, para o cliente, falei, olha, você está se utilizando das portarias? Ele falou assim, eu estou deixando de pagar o tributo. E o que você vai fazer no futuramente? Quando o futuro chegar, eu vou pensar. Denúncia espontânea, não pagar, vou deixar ir para o executivo fiscal, vou fazer parcelamento, vou ver o que vai fazer. Então, esse também foi um outro erro do governo, porque o governo diferiu o recolhimento dos tributos, mas não comprometeu o contribuinte a pagar o tributo diferido. Está em aberto. O governo está achando que vai receber e o contribuinte está falando que não vai pagar. Então, a relação, às vezes, um pouco conflituosa. De qualquer forma, temos que lembrar muito bem da denúncia espontânea, que foi turbinada pelo diferimento das DCTFs, como mencionado pelo Daniel, muito bem mencionado pelo Daniel. Há ainda mais algumas possibilidades de mitigação do Caixa. Todos sabem, existe um projeto de transação extraordinária com a PGFN, com um parcelamento bastante vantajoso, principalmente no que diz respeito à entrada. Aqui não é um refis, lembrando que não há redução de juros, não há redução de multa, muito menos de principal, mas há um parcelamento mais alongado, esse parcelamento dessa portaria 9924, né, onde há um pagamento de 1% da parcela à vista, 1% da parcela, ainda parcelado em 3 vezes, e com parcelamentos possíveis de 81 a 142 parcelas, ou de 57 a 81 a 142, dependendo da situação, do tamanho do contribuinte e do tipo de débito tributário. Se é contribuição social, se é imposto de renda, ou se são tributos federais, você fica na regra geral de 81 parcelas. Se for empresa de pequeno porte ou pessoa natural, 142, e se for contribuição social, 57 parcelas. O de 57 parcelas, ele é muito similar ao parcelamento ordinário que falaremos em seguida. Mas o de 81 ou de 142 parcelas é muito mais benéfico. Você tem um alongamento do parcelamento. E em que situação deve ser utilizado? Mais uma vez, ele é um parcelamento não para débitos declarados e não pagos, mas sim para débitos inscritos na dívida ativa ou em execução. Qual a situação aqui interessante? Levante as suas execuções, levante os seus débitos em dívida ativa. Aqueles que tiverem uma chance de perda elevada e tiverem eventualmente uma garantia, depósito judicial, fiança bancária, fiança comercial, imóveis em garantia, às vezes penhora de faturamento, penhora de estoque, nós temos várias situações, é uma oportunidade de regularização daquele débito e levantamento da garantia, de modo que você vai fazer caixa com aquela garantia. Claro, se for depósito judicial, caixa imediato, fiança bancária, redução de custo, fiança comercial também, você pode até dar fiança para uma outra operação, liberação das garantias, você pode vender e fazer caixa com as garantias e assim por diante. Então, é uma oportunidade vantajosa, não é a mais vantajosa, confesso, eu acho que terão oportunidades mais vantajosas, de fazer um parcelamento e liberação com uma certa rapidez das garantias relativas àqueles executivos ou inscrições de dívida ativa. Mas é exclusivo da PGFN, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, não é para débitos da Receita Federal em geral. Da mesma forma, e aqui é um tema novíssimo, e com certeza faremos um webinar da LAE para tratar exclusivamente desse tema, é a nova regulamentação da transação entre o contribuinte e o fisco. É uma possibilidade de acordo e que tem uma série de modalidades. É uma coisa extremamente nova. Eu não tenho conhecimento de nenhum acordo já realizado, até porque tem semanas. Foi publicado esses dias, né? Tem semana, talvez dias. Semanas, não, acho que 2 semanas. Não sei se tem 2 semanas essa normatização. E está se começando a se discutir a possibilidade de fazer um grande acordo de transação, ou seja, de equalização dos débitos tributários, como se fosse, aí, fazendo uma analogia, uma recuperação judicial tributária, né? Você faz um acordo, é óbvio que existem parâmetros mais rígidos. Sim. Então, débitos consolidados até 15 milhões tem um tratamento, se for inferior, se for superior, você tem tratamentos diferentes com boundaries, com limites determinados. Mas é uma grande oportunidade, faremos um webinar
sobre esse tema exclusivo. Já faço o convite ao Ricardo, nosso presidente atual, para que organize esse webinar, que será com certeza bastante ilustrativo para todos. Mas há uma possibilidade de transação. Se não me engano, esse é o último. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Não, aqui é um comentário ainda, bastante até, de uma normatização bastante maliciosa, e aí tem mais, se não me engano, o último ponto. Na normatização, em relação ao Covid, houve a possibilidade dos contribuintes não serem excluídos dos parcelamentos em curso. E aqui é uma certa maldade da normatização dessas portarias citadas, a 7.821 e a portaria 10.205 e essa 543 aqui constante dos slides. Porque o contribuinte não pode ser excluído do parcelamento por 90 dias. Aqui não há uma autorização para o contribuinte deixar de pagar as parcelas. Exatamente. Quer dizer, é uma maldade. Assim, eu não te mato hoje, mas te mato daqui a 90 dias. Né? É mais ou menos você deixar aquela pessoa esperando, sangrando, literalmente, com uma regularidade fiscal falsa por 90 dias. Então, aqui é um procedimento de não suspensão dos parcelamentos em curso, mas de não exclusão dos parcelamentos. Como mencionado aqui nesse webinar, nós tivemos já decisões judiciais onde possibilita a suspensão do parcelamento em função da situação econômica da empresa em concreto. O juiz acaba concedendo, às vezes, uma liminar onde a lei não expressamente permite. Aqui não há uma permissão, muito cuidado com essa normatização. E o último ponto que eu quero destacar, estou vendo que aqui tem bastante perguntas, isso é bom e ruim, né? Às vezes a exposição não foi tão clara ou a exposição trouxe dúvidas, o que é melhor. Mas, de qualquer forma, vamos ao último ponto, e aqui é um ponto bastante financeiro. E quando eu falo do desconhecimento da legislação tributária, eu acho que esse ponto confirma muito o meu comentário. Nós temos, o contribuinte tem, um parcelamento ordinário, é o parcelamento padrão. É um parcelamento desde 2002, nessa Lei 10.522. Todo contribuinte tem direito a isso. Qual é o parcelamento ordinário? Aquele que todos conhecemos. 60 parcelas, 20% de multa e Selic. Qual é a taxa Selic hoje? 3,75 ao ano, segundo o presidente Roberto Campos, vão reduzir a taxa Selic, já foi dito publicamente, deve reduzir em um ponto percentual, talvez até em 0,75, mas vamos ainda tratar com 3,75, não estou falando nem de 3%. Qual é o percentual da multa? A multa, quando você vai espontaneamente e solicita o parcelamento. Olha, eu tenho DCTFs, tenho débitos declarados e não pagos, eu tenho imposto de renda declarado e não pago. Veja bem, declarado e não pago. Ou mesmo, você tem impostos não declarados e não pagos, e não quero pagar à vista. Não quero me beneficiar da dedução espontânea. Seja os declarados e não pagos, seja os não declarados e também não pagos. E eu quero alongar esse meu pagamento. Como é que eu faço? Eu bato na Receita Federal, bato eletronicamente, falo, quero fazer o parcelamento ordinário. Qual é a multa imposta a esse parcelamento? 20%. Qual o prazo do parcelamento? 60 meses. Já fizeram a conta? Se nós temos 20% em 5 anos, evidentemente eu dividi os 20 por 5 anos, 4% ao ano. Mais a Selic, 3,75%. Isso implica financeiramente, na largada, num juro de 7,75% ao ano. Que é menor que o banco hoje. Exatamente. Qual é o custo hoje de você tomar um empréstimo? Difícil você tomar um financiamento a menos do que 7,75%. Isso dá 0,6%, 0,7% ao mês. É muito competitivo o financiamento do governo com o financiamento do mercado financeiro. E sem da garantia, e na casa eu não reduzo o meu limite de crédito. Aqui, simplesmente, eu bato no governo e parcelo automaticamente. E aí demonstro desconhecimento, entre aspas, porque a gente sabe que não é desconhecimento, né? A falta de sensibilidade, para ser mais
preciso do governo em falar: pague tudo que você deixou de pagar no primeiro semestre, no segundo semestre, quando você tem um parcelamento de 60 meses com 0,6% ao mês de custo financeiro. O que vocês acham que as empresas vão fazer? Vão pagar à vista ou vão se beneficiar do parcelamento? Vão invariavelmente para o parcelamento. Invariavelmente. Porque você sabe que a recuperação econômica não será no segundo semestre. Não vai ser uma recuperação em V, infelizmente. Vai ser uma recuperação, sei lá, em U, em L, como se diz no mercado financeiro. Vai ser uma recuperação invariavelmente mais lenta. Aí em Santa Catarina, que nós temos aqui um depoimento, assim, eu tenho um cliente nosso que tem lojas de construção, de material de construção no Sul, falou que as lojas estão faturando 50% do que faturavam nessas 2 primeiras semanas de abertura. Então, é uma recuperação muito mais lenta. Invariavelmente, o parcelamento ordinário será utilizado pelos contribuintes. Alguns lembretes. Esse parcelamento ordinário não atinge o RET, que é o Regime Especial Tributário do Patrimônio Afetado às Incorporadoras. Cuidado. Também este parcelamento ordinário não atinge, ou não, você não pode se beneficiar do imposto de renda na fonte do INSS retido. Mas há um outro parcelamento especial onde isso é possível para débitos até 5 milhões, mas não o parcelamento ordinário da Lei 10.522. E para valores muito elevados, pode ser exigido algum tipo de garantia. É o parcelamento que está aí à disposição, invariavelmente. É uma boa opção para você gestionar e gerenciar melhor o caixa das empresas no segundo semestre, quando nós tivermos aí alguma visibilidade do que acontecerá com a economia. Com isso, eu agradeço a atenção, espero ter mantido aqui o prazo à disposição e abro aqui, devolvendo a palavra ao Dr. Ricardo, para que organize os debates. Muito obrigado. Bom, com certeza esse debate, sabíamos que ele ia extrapolar um pouco o tempo, né? Pela importância dele e do momento, né? Então, eu vou passar logo para a Larissa, para ela ver quais são as perguntas que estão para ser feitas ainda no escasso tempo que a gente ainda tem, né? E desde já agradeço Daniel, Rafael e Ricardo pelas excelentes, precisas e claras apresentações. Por favor, Larissa. Oi, pessoal, boa tarde. Nós temos uma pergunta aqui para o Ricardo Lacaz, que ela foi feita, inclusive, no seminário anterior, que era o seminário trabalhista, né? E nós transferimos ela para hoje e o participante é o Uriel Bezerra, que estava presente tanto no outro quanto nesse. O Uriel Bezerra nos questiona: o que vocês acham da PLP 34? Então, agradeço a pergunta. Na verdade, eu poderia aqui, mas acho que isso vai ser bastante longo. Nós elencamos todos os projetos tendentes a aumentar a carga tributária do contribuinte. O Congresso tem sido muito criativo e muito proativo, que é normalmente raro, nesse momento de pandemia, em propor aumento de carga tributária do contribuinte. Não é só esse projeto de lei mencionado, mas são vários. Nós temos, só para vocês terem uma ideia, nós elencamos 18 projetos regulamentando o imposto sobre grandes fortunas. Se não me engano, 8 deles propostos em 2020. Medidas, obviamente, oportunistas, populistas, porque todos sabemos que, em especial, o imposto sobre grandes fortunas não tem nenhum potencial arrecadatório relevante. E um dos projetos é justamente o empréstimo compulsório das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Há 2 empréstimos compulsórios. Pessoas mais velhas como eu, vocês são muito jovens todos aqui, né, não viveram esta data de empréstimo compulsório sobre combustíveis e sobre passagens aéreas. Isso aconteceu no século passado. Né? E nós já tivemos essa figura implementada no Brasil, é prevista na Constituição, e ele tem por grande característica a possibilidade de afastamento do princípio da anterioridade do exercício ou a nonagesimal. Ou seja, o empréstimo compulsório pode ser cobrado imediatamente do contribuinte, e aí que é o grande apelo para fazer frente às despesas, aos custos que o governo está assumindo, principalmente nos benefícios sociais
da Covid. Então, é um pouco esse o contexto. Economicamente, só para fazer um destaque, eu não quero, mais uma vez, me alongar muito, o empréstimo compulsório das pessoas físicas ele é muito similar ao imposto sobre grandes fortunas. A previsão no projeto é uma tributação de 4% sobre o valor de patrimônio superior a 22 milhões de reais, ou seja, 22 milhões de reais, 4%, com possibilidade de devolução via crédito do próprio imposto sobre grandes fortunas, que seria futuramente regulamentado. E das pessoas jurídicas, é para pessoas jurídicas com patrimônio superior a 1 bilhão de reais, tributando de uma maneira repristinatória o lucro líquido dos 12 exercícios anteriores, que é um espetáculo. Né? Isso já foi afastado pelo Moreira Alves, saudades do ex-ministro Moreira Alves, professor titular de Direito Civil da Faculdade da Universidade de São Paulo, mas ministro do Supremo Tribunal Federal, já foi afastado na época pelo Moreira Alves a possibilidade de utilizar um fato econômico pretérito para cobrar um imposto presente, mas, mais uma vez, o governo sendo criativo na geração o Congresso ser criativo na geração de contencioso tributário, teria aí uma alíquota de 10% sobre o lucro líquido dos 12 meses anteriores. Eu escutei uma live do presidente Rodrigo Maia, na época, já faz umas 2 semanas, ele disse que quando o Congresso pensa em empresas acima de 1 bilhão de reais, pensa em banco, né? O Congresso entende, os congressistas, ele até fez uma crítica velada, falou assim, ele acha que os bancos têm que pagar a conta do contribuinte, a conta dos gastos do governo sempre. Banco ganha muito, banco fatura muito, banco é monopolista, banco. Então o banco tem que trazer uma contribuição maior. Lembrando que o banco já contribui com 45% do seu resultado direto para o fisco. Ele tem uma contribuição social sobre o lucro de 15%, mais o imposto de renda de 34%. Então, é uma contribuição da ordem de quase 45%. Há um projeto de aumento para 50% da CSL dos bancos, só 50%. Não em 50%, mas de 50%, uma alíquota de 50%, além desse empréstimo compulsório. E o último comentário que eu faço é que há um desconhecimento, não é desconhecimento, mas achar que tributar a grande empresa, a empresa vai pagar imposto, é um desconhecimento primário de qualquer parâmetro econômico. Empresa não paga imposto. Somente grande empresa. Empresa recolhe imposto. Quem paga somos nós, os consumidores das grandes empresas. Achar que você vai aumentar o custo de tarifa bancária e o banco não vai repassar esse custo para nós, consumidores, é desconhecimento primário da economia. Achar que você vai aumentar o custo da Petrobras ou da Vale do Rio Doce, que são empresas que têm mais do que 1 bilhão de reais de patrimônio líquido, isso não vai ser repassado no preço do combustível ou no minério de ferro, é desconhecimento primário. Então, quem paga tributo é o consumidor sempre, é o cliente, somos nós, e aumento de carga tributária cai do nosso bolso. Então, muito cuidado com isso. Obrigada, Lacas. Tá dando microfonia, pessoal? Melhorou. Melhorou um pouco agora. Agora não. A Amanda Panissa pergunta para o Rafael Corfi. Caros, poderiam comentar um pouco mais sobre qual tem sido o posicionamento da jurisprudência quanto aos pedidos de substituição de garantias? Qual tem sido os argumentos dessas decisões favoráveis ou desfavoráveis? Ok. Amanda, obrigado pela tua pergunta, pelo teu questionamento, muito oportuno, né, e relevante diante dessa situação que nós estamos vivenciando. O que nós temos visto, o que nós temos acompanhado de decisões judiciais é o deferimento dessa substituição de garantia naqueles casos em que o contribuinte oferece em substituição uma garantia que tenha a mesma liquidez. Por exemplo, uma fiança ou um seguro para a substituição de um depósito judicial. Tá? Nesses casos, nós temos visto o deferimento, tem se tornado uma regra, pelo menos aqui na 4ª região, né? O deferimento da substituição de garantia nesses casos. O que temos visto também é nos casos em que houve penhora online após a situação de pandemia, né? Após a decretação de calamidade pública. Nesses casos, aqueles contribuintes que se surgiram contra essa penhora online após a situação da decretação de calamidade, tem obtido êxito na liberação dos valores eventualmente penhorados.
Ok, Rafael, obrigada. O Uriel Bezerra complementou, acredito que seja a resposta do Rafael. Ele diz, é só para PJ? Não, não. O caso pode ser também para pessoa física, não é só para PJ. Ok. Bom, o Evandro pergunta para o Daniel Marcelino, por favor. Bom dia. A portaria PGFN permite adesão de contribuintes somente com débitos já parcelados, entrada de 2%? Evandro, né? Evandro, obrigado pela pergunta. Não, houve uma alteração. A primeira portaria previa essa hipótese, que para os casos de reparcelamento, a entrada seria de 2%. Para a nova portaria, não há essa previsão. Então, a regra é aquela de 1% e o saldo a ser pago dependendo do tipo de empresa, em 142 meses, ou 81 meses, ou 57 meses, se for contribuição previdenciária. Então, não há essa previsão agora nessa nova redação, que a adesão deve acontecer até 30 de junho. Ok, Daniel. Por enquanto, não temos mais nenhuma pergunta. Pessoal, os convidados, vocês querem ainda fazer alguma pergunta? Estamos com o chat aberto. Eu gostaria de fazer uma consideração ainda Claro. da linha das soluções de medidas, né? Na linha do que o Ricardo apresentou na sua fala, que é o seguinte: as empresas que fazem opção pelo lucro real ou pelo lucro presumido, como bem lembrou o Ricardo, elas tinham um panorama, provavelmente de janeiro e fevereiro, que levou elas a adotarem, fazer um cálculo e adotarem se iria para um caminho ou pelo outro caminho. Tudo mudou no mundo, tudo mudou no Brasil e nas empresas. Então, como mudou de forma drástica, é o que todo mundo, né, já conhece, e existe, neste caso, o Instituto da Força Maior. Então, o Ricardo lembrou a todos que a legislação prevê que essa opção é irretratável. A empresa que fez a opção, ou pelo pagamento da estimativa lá em janeiro, ou fez a opção agora, vai fazer a opção em 30 de abril, ou essa empresa não fez a opção ainda, não vai pagar, e aí, nesse caso, ela tem o direito de fazer a opção pelo lucro real ou presumido, que for melhor a ela, mas eu quero atentar ao seguinte, que mesmo para as empresas que fizeram a opção, acreditando num cenário de 2020, um cenário econômico favorável, e agora vão ter que mudar isso, essas empresas, na minha opinião, têm bastante fundamento para discutir judicialmente a revisão legal desta opção. Então, não obstante a lei prever que é irretratável, dada a força dos acontecimentos, e se os números, claro, em cada caso concreto, fazendo uma previsão de caixa, de um DRE estimado, uma previsão de que o impacto econômico é claro, certo, que haverá um prejuízo já a partir do próximo mês ou no próximo trimestre, há elementos relevantes para que o judiciário entenda que é possível, sim, retratar a opção feita. Então, se o Ricardo, o Rafael quiser fazer um comentário em cima disso, e nessa linha também da força maior, eu lembro que, não obstante o CNJ ter feito uma resolução, né? Se não me engano, a resolução, expediu um ato para a área trabalhista, permitindo a substituição dos depósitos recursais por outras garantias, veja que a finalidade, neste caso, é preservar os empregos, é saldar, cumprir a folha de pagamento. É o mesmo objetivo que nós vamos ter, que a empresa terá, quando requerer ao judiciário a substituição daquele depósito em dinheiro que está lá na ação judicial, como garantia do crédito tributário, porque aquele dinheiro destinará ao pagamento também na folha de salários. Não obstante, então, a norma se referir ao depósito recursal trabalhista, ela certamente tem a mesma, nós chamamos de mens legem, tem a mesma pretensão, o mesmo interesse jurídico tutelado, é o emprego, a folha de salário, mas porque, meu modo de ver, o judiciário cria restrições a isso. De acordo, plenamente de acordo, entendo como você, Daniel.
que ela pode ser aplicada, assim, também aos débitos tributários. Perfeito. Lacaz, o Uriel, que direcionou a pergunta para você, ele complementou perguntando se é só para PJ. Não. O que eu, Uriel, mencionei. Se tem um empréstimo compulsório das pessoas jurídicas, que tem uma base, que é o lucro líquido dos 12 exercícios anteriores, com uma tributação de 10% sobre essa base, e você tem o empréstimo das pessoas físicas, são dois projetos separados, que ele é linkado ao projeto sobre grandes fortunas. Ele teria uma mesma base, então seria uma tributação de 4% sobre o patrimônio das pessoas físicas que tenham valores superiores a 22 milhões, 300 e poucos mil reais, 4% mais uma vez, com devolução futura em créditos do Imposto sobre Grandes Fortunas, que também teria uma base acima de 22 milhões de reais, mas com alíquotas menores de 0,5%, 1% acima de 133 milhões de reais. Então, há uma série de projetos, não só esses, tributação dos lucros e dividendos, tributação dos fundos fechados, tributação de instituições financeiras, contribuição social sobre os lucros. Então, uma série de projetos tendente a aumentar a carga tributária do contribuinte, ainda nesse momento de pandemia, onde as empresas e os contribuintes estão sacrificados, né? Uma falta de sensibilidade política e até de uma humanidade empresarial, se a gente pode assim dizer, muito grande. A sensibilidade empresarial, sem dúvida nenhuma. Ok, Lacaz, obrigada. Rafael, eu tenho uma pergunta aqui de um usuário que não está identificado, mas ele diz o seguinte: tem um débito no âmbito da Receita Federal e gostaria de aderir ao parcelamento. Todavia, é requisito o débito estar na dívida ativa. Como devo proceder? Nesse caso, a única opção é o parcelamento de 60 meses, né, que foi referido pelo Ricardo, pelo Lacaz, mas a meu ver, uma falha aí na própria portaria, né, porque quando ele for inscrito em dívida ativa, haverá um acréscimo, 10%, e no ajustamento mais 10%. Né? Então, teria que ser ou aguardar a inscrição em dívida ativa com esse acréscimo de 10%, né? Ou então se utilizar o parcelamento de 60 meses na própria Receita Federal da lei referida pelo Lacaz na 10.522. Rafael, nós estamos enfrentando uma situação aqui muito parecida, porque em relação a essa pergunta, uma empresa nos procurou e ela realmente tem um valor de débito inscrito, não inscrito, que está no conta corrente, e ela tem intenção de usar a transação extraordinária agora com essa entrada de 1%. Como os débitos estão ainda lançados no conta corrente e não estão na dívida ativa, e não, pelo contribuinte, não falta fazer mais nada, agora o que precisa é um ato administrativo da repartição pública, né? De inscrição, dela até 30 de junho, fará com que a empresa perca esse direito, que é o prazo. Então, nós fizemos administrativamente um pedido, que é o que eu recomendo para casos parecidos. Administrativamente fizemos um pedido de eletrônica, porque pessoalmente o atendimento está dificultoso por causa do Covid. Então, fizemos administrativamente, a repartição já respondeu que irá analisar, e nós temos um pouquinho do tempo. Então, se demorar mais 2 semanas ou 3 semanas, nós vamos, inclusive, ter segurança, que seria a via para que a repartição faça o mais rápido possível a transposição, né, do conta corrente para a dívida ativa. É uma maneira perfeito. De não perder o prazo, né, Ricardo? Perfeito. Administrativamente requerer a Receita Federal que proceda, né, que encaminhe para a Procuradoria para que ela proceda à inscrição. Exato. Rafael, complementando a pergunta que foi feita anteriormente pelo Renan, ele se identificou aqui para a gente, ele diz o seguinte: mas no caso a empresa é optante pelo RET, então a única saída é aguardar a inscrição? O Ricardo comentou isso. Acho que o Ricardo comentou, né? Mas eu entendo que o RET não teria outra. O RET, na verdade, não também, viu? Desculpe, não.
O RET é considerado imposto de renda na fonte, é uma presunção, é um recolhimento unificado de IRCCL e PIS/COFINS, inclusive não beneficiado pela postergação, porque parte do regime especial tributário é PIS/COFINS, também da mesma forma as retenções na fonte, mas o fato é que o RET não pressupõe parcelamento, ele não cabe nem o parcelamento ordinário da exceção da dívida ativa, aquele de 1% e 81 parcelas, e nem o parcelamento ordinário da lei. Claro, tentar via mandato de segurança, mas como o parcelamento é moratória, tem uma dificuldade jurisprudencial aí, é uma briga mais dura. O que cabe é sempre denúncia espontânea no RET, é fazer um autoparcelamento, você vai pagando à medida que você vai tendo caixa. É quase como um autoparcelamento. Isso desde que você não tenha a declaração, que foi feita a declaração, porque aí você perderia a espontaneidade. Mas um outro ponto que, obviamente, a gente não quis colocar, que é um pouco politicamente incorreto, mas, assim, o contribuinte que não pagar é aquela história, aquela piada do Salim e do Jacó, né? Acho que todo mundo conhece. Salim não dormia, Salim não dormia, Salim não dormia. Aí falou lá com a mulher dele, a Sara, como é que eu faço? Não sei o quê. Você está preocupado, Salim? Eu estou preocupado porque eu tenho que pagar o Jacó. Liga para o Jacó. Aí o Jacó, não vou te pagar. Aí o Jacó não dormia, não dormia, não dormia, não dormia. É assim, a partir do momento que o contribuinte não tem dinheiro para pagar, ele simplesmente vai deixar isso para o executivo fiscal, e no executivo fiscal você vai ganhar todo o prazo do mundo que você precisa. Né? E num regime especial tributário do patrimônio afetado, ele não é pré-requisito para a continuidade da obra, são dois regimes separados. O patrimônio afetado é uma coisa, a sistemática tributária do RET é outra. Já escreveu bastante sobre isso, tal, mas de qualquer forma. Então, prazo você vai ter, por bem ou por mal. Ou a Receita te concede, ou você vai falar para a Receita, não vou pagar. E a Receita fica com problema. Né? Ok, Lacaz. Eu tenho aqui também uma dúvida do Pedro para você. Primeiro, ele nos parabeniza, né, pelo evento, diz que as explicações estão excelentes. E a dúvida dele é a seguinte: postergar a constituição dos créditos tributários ou declarar desde já e fazer o parcelamento para incidir menos juros? O juro é barato pra caramba, né? Como diz aquela propaganda, né? Acho que Casas Bahia, isso aqui é barato pra caramba. Desculpa, gente, 3,75, por mais que seja dinheiro no bolso, ao ano, né? 0,6, 3,75 ao ano é 0,2, 0,3, para fazer a conta ali. É muito pouco, e ainda com, como dizem os economistas, com viés de baixa, né? Com viés de redução. Alguns, para ver se não me engano, o Itaú falou em juros próximos de 1,75%, 1,5% no final do ano. Então, eu não tomaria nenhuma medida por tão pouco dinheiro. Você se antecipar um parcelamento para pagar menos juros, também não adiantaria, porque você também, do ponto de vista econômico, quando você faz o parcelamento, você continua com juros naquela parcela, no valor parcelado dali para frente. Então, economicamente, você não teria nenhuma medida. Mas, mesmo que tivesse, eu não tomaria nenhuma medida por conta disso. Então, economicamente, nenhum benefício. Fazer hoje ou fazer amanhã. Qual o risco de você não fazer um parcelamento agora? É você ser autuado e perder a espontaneidade ou perder a faculdade da multa de 20%. E você está sujeito a uma multa de 75 ou 150. A probabilidade disso acontecer é muito, 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 muito pouco mais baixa. Você ter uma fiscalização, a não ser que você tenha um azar, é randômico. As fiscalizações também não estão muito atuantes nesse período, mas o risco efetivamente é esse, é você perder a possibilidade de fazer um parcelamento com multa de 20%. Ainda há a possibilidade de um grande refis. Claro, se você tiver parcelamento em curso, normalmente os refises possibilitam a inclusão dos débitos parcelados dentro daquela nova modalidade de parcelamento. Mas ninguém sabe se virá e como virá. Né? E se vier, como virá. Então, cuidado com a antecipação do parcelamento. A única vantagem é a certeza de que você não terá uma multa mais gravosa, de 75%, normalmente, mas não tem nenhum benefício econômico além desse. Ok. O Uriel pede para passar o número de um projeto. Uriel, você, por favor, especifique que projeto é esse?
Pois não? Uriel, você consegue nos ouvir? Deixa eu tentar mandar uma mensagem para ele. Acho que ele... Não, ele ainda está no chat. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Enquanto a Larissa faz o contato, eu vou fazer uma pergunta, se possível for, para os meus colegas Ricardo e Rafael. Claro, em cima da experiência, do estudo empírico que vocês têm nas regiões de vocês, né? O Lacasa na capital, em São Paulo, o Rafael no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Qual é a experiência de vocês que podem dividir conosco sobre a expectativa dos clientes, né, de forma geral, em relação à assiduidade, à adimplência dos tributos para todo o ano restante de 2020? E a segunda pergunta em cima da expectativa dos clientes, eles imaginam já, e vocês também têm alguma um pensamento sobre isso, uma expectativa sobre um refis do Covid até o final do ano? Talvez eu possa pegar aqui, Daniel. Não, acho que vai ser bastante difícil ter um refis do Covid até o final do ano. Acho que tudo isso vai ficar... As grandes discussões tributárias, até, se não me engano, tem um artigo hoje do Bernardo Api, tanto em relação ao aumento da carga tributária, esses projetos todos que nós citamos, como projetos de repactuação de dívida tributária, vão vir quando o governo tiver mais claro se recebeu ou não recebeu aqueles valores do segundo semestre, do inferno tributário do segundo semestre que nós mencionamos no início. Então, acho que a probabilidade de um refis para 2020 é baixa, muito baixa, talvez 2021, quando a gente tiver o tamanho do buraco em termos de receita que o governo gerou em função dessas medidas bastante tímidas e, a meu ver, bastante inadequadas que o governo... Inadequadas por não ter sido mais bem pensadas, né? O mínimo de diferimento sempre é positivo, mas não esse tipo de diferimento como feito. Então, é um pouco isso. Eu repito o que um cliente disse. Eu vou diferir o tributo. Se eu vou pagar ou não, eu vou ver lá na frente. É isso. Então, todas as empresas, invariavelmente... Como esse diferimento, você não tem uma opção, você não formaliza o diferimento, simplesmente você deixa de recolher. Eu deixei de recolher por quê? Porque eu não tinha dinheiro, porque a portaria me facultou, porque eu já pensei no parcelamento, eu estou pensando no espontânea. Eu deixei de recolher. Depois eu vou ver o que eu vou fazer com esse recolhimento, se eu vou administrá-lo ou não. Controle o recolhimento, né? Todo mundo tem que ter isso. Então, basicamente, eu acho que as empresas não pagarão. As empresas que foram afetadas, né? Acho que é um ambiente geral do país esse, né? Acho que a maioria está nessa linha mesmo, Ricardo. Ouvindo a mesma coisa por aqui. Aqui no Sul, da mesma forma, tá? Há uma expectativa, assim, pelo menos no imaginário dos clientes, de que vá haver um novo refis, principalmente por conta da publicação da medida provisória da transação, da sua conversão em lei agora recentemente, né? Então, se espera alguma medida mais agressiva por parte do governo federal em relação a um novo refis. Com relação à questão de pagamentos, né, e de recolhimento de tributos, o que nós temos hoje é aqueles que já vinham enfrentando alguma dificuldade tiveram a sua situação piorada, né, tiveram a situação para recolhimento de tributos um pouco bastante piorada. Agora, aqueles clientes que já tinham uma proteção de caixa, já estavam numa situação não tiveram suas atividades, uma situação melhor, não tiveram suas atividades afetadas, né, pela pandemia. Exemplo disso, o agro, né, a situação, algumas empresas de agronegócio que continuaram operando, né,
então permanecem numa situação de voo de cruzeiro, vamos dizer assim, né? E com a possibilidade de recolhimento dos tributos ao longo do ano. Mas o pessoal está com uma expectativa muito forte aqui, sim, de que haja um novo refis. Eu entendo como Ricardo, acho que para 2020 nós não teremos nada, né? Talvez início de 2021. Perfeito. Perfeito, pessoal. Eu acho que a conexão do Uriel caiu, infelizmente. Ele não nos respondeu qual seria esse outro número. E não temos... temos mais uma dúvida aqui, do Pedro. Em participação ao questionamento, os clientes na região do Paraná acreditam em um novo refis, mas dificilmente esse governo deve aguardar para verificar a arrecadação em relação às empresas. Muitas, inclusive de grande porte, têm repensado como será possível o adimplento dos tributos. É um comentário, na verdade. Comentário, não é uma pergunta. exatamente. Então, acho que é isso, né? Assim, encerramos Vou fazer um comentário em relação ao comentário. Claro. Lembrar que o governo nunca propôs refis. Desde 2001, todos os refises foram de iniciativa do Legislativo. Então, o governo não vai se movimentar nunca em relação ao refis. Ele fica duro ali na queda, a posição clássica, já tradicional da Receita, e refis é goela abaixo da Receita. Bem lembrado pelo Ricardo, e inclusive já há iniciativas no Congresso, agora com o Rodrigo Maia, há iniciativas nesse sentido, já alguns deputados e senadores mencionando essa possibilidade. Mas creio também, como o Ricardo, que é muito mais factível que aconteça isso no ano que vem, porque aí não só o governo, como as empresas terão números mais precisos de qual foi a inadimplência, qual foi o tamanho do buraco do inferno tributário do segundo semestre. Inclusive, considerando que hoje foi publicada uma medida provisória flexibilizando exigências de apresentação de certidões negativas, tudo mais, para obtenção de financiamentos. Então, o próprio governo já tem uma flexibilização em relação a isso, no sentido de que aquele que está em mora com a Fazenda, né, está em mora com a União, pode não ter um prejuízo maior, né, diante dessas medidas que estão adotando nesse período de pandemia. Perfeito. Perfeito, pessoal. Ricardo, Nenhuma mais? acho que já podemos encerrar, né? Eu, dado o adiantado da hora, agradecer uma vez mais ao Daniel Marcelino, ao Rafael Wagner, ao Ricardo Lacaz, a você, Larissa, pela condução dos trabalhos, ao nosso CEO, o Fernando Ceilão, e aos nossos aliados que compareceram e clientes também. E aproveito para convidar para o próximo webinar, que será no dia 30 de abril, na próxima quinta-feira agora, de 11 a meio-dia, que tratará de 2 assuntos: direito ambiental e propriedade intelectual, pegando o gancho de que no dia 26, agora domingo, foi o Dia Mundial da Proteção da Propriedade Intelectual. Agradeço a todos mais uma vez e obrigado. Perfeito. Obrigado, pessoal. Saúde. Eu convido a todos para seguirem as Saúde, nossas redes sociais. Eu convido a todos para seguirem as nossas redes, que nós estamos sempre divulgando a agenda de webinars e outras novidades, né? Nós estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. E vocês acham a gente pelo @AlaiAliança, em todas elas. Tá bom. Ok. Obrigado. Um abraço. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.